Estou falando que existe um poder por trás do poder. E me refiro especificamente aos reptoides. Eles não querem controle de tudo, mas eles querem controle de algo. E o controle de algo eles têm. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que em ordem que tu possa controlar as coisas, tu tem que ter recursos para isso. Então, eles conseguiram, com o passar dos séculos, uma quantidade enorme de recursos. Ouro, prata, platina e uma série de outros materiais que davam para eles diamantes, pedras preciosas, que davam para eles o quê? Davam para eles a possibilidade de adquirir recursos. E eles foram usando isso de uma forma onde eles se infiltravam, tá? De uma forma bem discreta, onde ninguém sabia o que eles estavam fazendo. Eles diretamente evitam tomar o poder eles mesmos, mas eles estão por trás de quem controla o poder. Então, o poder por trás do poder. Claro que não vai dizer, bom, e se o governo sabe disso? Quando eu digo governo, todo mundo se refere ao governo americano. Mas são governos do mundo inteiro. Não é um governo. São os governos. Vejam aqui no Brasil, por exemplo, não faz muito o caso Magé. O caso Magé, que foi rejeitado por ufólogos brasileiros da impossibilidade, e que, em verdade, foi uma vergonha. Uma vergonha porque o caso Magé é um caso autêntico. É um caso verdadeiro. Um caso muitíssimo bem documentado. O professor Paulo, ele fez um trabalho exemplaríssimo. Ele fez um trabalho de investigação que, de verdade, merece mais do que elogios. Merece até um prêmio internacional por um processo onde ele não ficou limitado a conversas telefônicas ou a leitura de outras pessoas. Ele foi buscar as respostas ele mesmo. Ele foi lá e viajou ao lugar e conseguiu coisas fantásticas. Ele está trabalhando agora num projeto onde eu, humildemente, devo dizer que estou colaborando com ele, mas o trabalho e todos os méritos vêm dele, que estava ali, que no momento certo, onde ele tomou as rédeas de uma investigação perigosa e foi sozinho. Por que investigação perigosa? Porque justamente estava envolvido com a US Space Force. A mesma Space Force que vamos estar falando hoje à noite. Porque agora, senhores, estamos falando no momento, passando um momento histórico. Um momento histórico que, infelizmente, foi sabotado. Por que foi sabotado? Pelo seguinte. Pela primeira vez na história da raça humana, a nação mais poderosa do mundo, o Departamento de Defesa deles, através do Pentágono, admite abertamente a existência de seres extraterrestres e que eles têm naves extraterrestres em poder deles, já por décadas. Está confirmado por isso. Um relatório de 150 páginas foi posto. Agora, ao mesmo tempo, existem forças que estão fazendo o impossível para manter isso à parte do público em geral. Primeiro que isso era um motivo para estar em todas as mídias de todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden especificamente proíbe que se fale do tema, porque ele diz que temos coisas muito mais importantes que falar, como o coronavírus e outras coisas. E esse é um assunto que, para ele, não tem relevância. Mas, ao mesmo tempo, a US Space Force necessita dos recursos para ser mantidos. NASA necessita de recursos para ser mantidos. Então, a existência extraterrestres muda tudo isso. Então, por baixo da mesa, esses recursos estão sendo passados, contanto que não se fale muito do tema. Então, não existem declarações públicas, é tudo um hush-hush. Ninguém quer falar nada. Quando se tenta buscar o relatório de 150 páginas, é a coisa mais difícil do mundo. No princípio, quem conseguiu agarrar, conseguiu porque tinha saído imediatamente. Agora, aqueles que esperaram mais de uma semana, pois já não tem mais, porque o governo Biden não tem certeza que dispôs disso e deu uma ordem que não se falará mais no tema. Mas, senhores, agora não é questão de acreditar ou não acreditar em extraterrestre, está confirmado. Agora, o que vocês não sabem é que, ao mesmo tempo que isso passa ao público abertamente,
Existe uma coalizão entre países internacionais, onde está Estados Unidos, Canadá, os países de Europa, está a Rússia e China, todos metidos na mesma história, tá? E países do Pacífico Sul, integrantes de uma força-tarefa, não somente de estudos extraterrestres, mas controle de defesa extraterrestre. Então, vocês vão ver que existem canhões de plasma em Austrália, onde existem canhões eletromagnéticos em Alasca. Existe uma série de coisas que estão passando que a gente não sabe. Existem satélites de combate na órbita terrestre. Existe uma guerra invisível, onde ninguém fala nada e ninguém quer falar, e um se esconde do outro. Mas eu digo, senhores, tudo isso está passando. Não é ficção científica, isso aí não são teorias, não de conspiração, nem nada disso. Isso são fatos. E agora é o momento que esses fatos se tornem públicos.